Olá! Hoje vamos mergulhar num dos números mais incríveis e misteriosos da matemática. Um número que, na verdade, se esconde à vista de todos na própria estrutura do nosso universo. E para começar, uma pergunta. Pensem em tudo o que muda de forma contínua. O crescimento de uma população, o arrefecimento de uma chávena de café, a vibração da corda de uma guitarra. Será que existe um único número que descreve a essência de todos estes processos? A resposta é sim. E esse número é o E, também conhecido como o número de Euler. Talvez não seja tão famoso como o seu primo, o π, mas acreditem, é igualmente fundamental para a nossa compreensão do mundo. Muito bem, vamos a isto. O E não é só um número abstrato para os matemáticos, é na verdade uma espécie de código secreto da natureza para o crescimento e para o decaimento. E quanto vale? Bem, o seu valor é aproximadamente 2,71828. Tal como o π é um número irracional, o que quer dizer que os seus decimais continuam para sempre, sem nunca se repetirem. Mas de onde é que este número tão específico vem? A verdade é que ele aparece em todo o lado. Desde a forma como as populações de bactérias se multiplicam, passando pela maneira como o dinheiro rende no banco, com juros compostos, até ao modo como a vibração de uma suspensão de um carro se dissipa depois de um solavanco. O E é a linguagem da mudança contínua. Para percebermos de onde vem o eu de uma forma mais intuitiva, vamos usar um exemplo clássico. Juros. Parece chato, eu sei, mas é aqui que a magia começa a revelar-se. Imaginem um investimento. Se os juros forem calculados só uma vez por ano, o crescimento acontece aos saltos, em degraus. Mas e se fosse possível calcular os juros a cada momento, a cada nanosegundo? Isso é o que chamamos de crescimento contínuo, e é precisamente aí que o E vive. Agora, vamos fazer esta viagem juntos. Começamos com 1 € e uma taxa de juro muito generosa de 100% ao ano. Se os juros forem aplicados só uma vez, no final temos 2 €. Simples. Agora, se aplicarmos os juros 2 vezes por ano, semestralmente, já temos 2,25 €. Se for mensalmente, só para 2,61 € e diariamente 2,71. Estão a ver o padrão? O valor aumenta, mas os ganhos são cada vez mais pequenos. Parece que está a aproximar-se de uma barreira, de um limite. E esse limite é precisamente o número E. Matematicamente, é isto que vemos no ecrã. É o valor que obtemos quando n, o número de vezes que calculamos os juros, se aproxima do infinito. É o rendimento máximo que se pode ter com o crescimento contínuo de 100%. Mas a história dos juros compostos é só o ponto de partida. A verdadeira razão pela qual o E é tão importante na ciência e na engenharia é uma propriedade matemática única, quase mágica. E aqui está ele, o verdadeiro superpoder de AE. A função E elevado a x é a única função, para além do zero, que é a sua própria derivada. Ok, isto pode parecer complicado, mas o que é que significa em termos simples? O ponto crucial é este. A velocidade a que algo cresce, quando segue esta regra, é sempre igual ao seu valor atual. Pensem numa população. Quanto maior ela é, mais depressa cresce. É a definição matemática perfeita de crescimento exponencial puro. Ok, vamos deixar a teoria e ver um exemplo bem concreto de como isto se aplica. Na engenharia, por exemplo, controlar o decaimento pode ser tão ou mais importante do que entender o crescimento. Vamos pegar num sistema simples de massa-mola, amortecedor. Pensem na suspensão de um carro. Temos uma massa, a rigidez da mola e um fator de amortecimento que serve para dissipar a energia. O nosso objetivo é prever como é que a vibração desaparece depois de passarmos num buraco. E a equação que descreve este movimento mostra isto na perfeição. Não se assustem com os símbolos, foquem-se no essencial. É este termo, com o E, que controla tudo. Como o expoente é negativo, em vez de crescimento, temos decaimento. A amplitude da vibração diminui exponencialmente. É como o crescimento, mas a andar para trás. E podemos até calcular a chamada constante de tempo, o tau. Neste caso, é cerca de 0,632 segundos. Este é o tempo que a vibração leva para decair para cerca de 37% da sua amplitude inicial. E por que 37%, um número tão esquisito? Porque é o mesmo que 1 a dividir por E. O número de Euler está literalmente embutido na física do sistema. É incrível. A engenharia de vibrações é só uma pequena peça do puzzle. A influência do número de Euler estende-se por quase
todos os campos da ciência que possam imaginar. Vejam só esta lista rápida. Ele está no arrefecimento de um café, na difusão de um perfume pelo ar, no controlo de um drone para o manter estável, na estatística para prever eventos raros e até na famosa curva de sino que descreve, bem, quase tudo. O E é de facto universal. E toda esta presença, toda esta importância converge para uma expressão final de uma elegância impressionante. Uma equação que consegue unir os maiores gigantes da matemática. A identidade de Euler. Esta equação liga de forma quase mágica os 5 números mais fundamentais que existem. O E, o nosso número do crescimento, o I, a unidade imaginária, o π, o número do círculo, o 1, a unidade da multiplicação, e o 0, a unidade da adição. É praticamente um poema matemático. Isto deixa-nos a pensar, não é verdade? Se um único número consegue descrever, em segredo, tantos aspectos do nosso universo, que outras verdades profundas e elegantes estarão simplesmente à espera de serem descobertas, escondidas na linguagem dos números?